companheirinho ursinho pintão. Vamos sonhar, aventar nas alturas. Sonhar acordado, sonhar nas alturas. Olha que maravilha. Veja, isto sim que é a abertura para o segundo bloco. Uma vez mais estamos quebrando os paradigmas da educação brasileira, Brasil. Veja, claro e óbvio que isso a gente é tudo ensaiado, nós temos toda uma produção aqui, uma equipe maravilhosa que... Calma, daqui a pouco. Continuando então com o século XXI. Então é aquilo que eu respondia para o professor de Natal. Vamos perder esta logismo-mecanofobia, perder o medo do computador. Principalmente porque estas palavras aqui, bits, bytes, megas, gigas, Athlon e Pentium, a partir de agora, Brasil, farão parte do seu léxico, farão parte do seu vocabulário. Lembra do 0 e 1 que nós acabamos de ver? Pois é, o 0 e 1, o tal do digital, o tal do binário, cada um desses aqui é chamado por aí de bit. Então, isso daqui é um bit. Um 0 é um bit, um 1 é um bit. Então, 0 e 1, cada um deles é um bit. Só que os bits não andam sozinhos. Eles sempre andam em grupos, são vários coleguinhas. Então, você tem geralmente 8 bits que andam todos de mãos dadas. Lembra no pré que a gente fazia fila, todo mundo de mão dada? Eu vou derrubar o câmera. Atenção, atenção. Não deu. O cara é muito rápido. Então, o cara está esperto. Quando você junta 8 bits, acontece o tal do byte. Isso, vamos escrever direito agora. Isso, o byte. O byte são 8 bits. Então, cada vez que você ouvir a palavra... Olha aí, o porco roubou a minha vara. Essa frase pegou um pouco mal, mas então vamos reformulá-la. O porco roubou a vareta de metal. O porco roubou a vareta de metal. Ei-lo com a vareta de metal. Ei-lo, porco, você não tem vergonha? Não tem vergonha. Então, esse tal de byte, que os senhores ouvem falar tanto, porque o byte, na verdade nada mais é do que 8 bits juntos. Sempre 8 bits. Que são 8 bits? São 8 zeros ou 8 uns, sempre juntos. Vários zeros ou vários uns. Nunca 2, nem 3, nem 4, nem espaço, nem cedilhado, nada. Só zeros e uns. Já vamos chegar lá a contar o que é isso. Por isso que eu escrevi lá em mega e giga. A gente escuta o dia inteiro o negócio de megabyte, gigabyte. Só rapidamente, o que é isso? O que é o megabyte? Que a gente ouve o dia inteiro falar. Professora Terezinha, sabe? A gente fala lá do SIGA, o sistema SIGA. Lembra que a gente fala? Porque falta megabytes na memória, a gente sempre atormenta, tem uma desculpa sempre na manga, esfarrapada. A partir de agora não será desculpa mais, porque a senhora, professora Terezinha, saberá do que estamos falando. Quem é o megabyte? Megabyte é 1 milhão de bytes, ou seja, 1 milhão de grupos de 8 zeros e uns, ou seja, 8 milhões de zeros, ou 8 milhões de uns, ou 8 milhões de quaisquer combinações entre zeros e uns. Então são 8 milhões, 1 milhão de bytes é 8 milhões de bits. Muito bem, sim, daí, o que é o bit, o que é o byte? Então, o bit não canta sozinho. Quem é o byte? O byte pode ser, por exemplo, uma letra A. Pode ser o símbolo de exclamação. Pode ser este símbolo aqui que as pessoas dizem que isso aqui é arroba. Não arroba coisa nenhuma. Arroba no teu nariz que isso aqui é arroba. Sabe esse símbolo aqui? Não tem arroba nenhuma. Então, quem é o byte? Pode ser uma letra A, pode ser o símbolo de exclamação, pode ser este símbolo que por enquanto não interessa o nome dele, pode ser o número 7, pode ser a interrogação, pode ser um espaço em branco. O espaço em branco também é uma letra, professor. Por isso que tem aquela tecla de espaço. Espaço também gasta espaço. É um espaço em branco, a letra não dá para ver, mas é também uma letra. Então, a letra espaço, a letra interrogação, a letra A, a letra 7, a letra exclamação e a letra com esse símbolo aqui. Tudo para nós agora, no mundo digital, é letra. Só existe letra, não tem número, não tem símbolo, só tem letra. Então, 1 megabyte seria 1 milhão desses símbolos aqui. Sabe, 1 milhão de símbolos. Só que mega ficou pouco. Na minha época, mega era bastantão, muitão. Hoje, mega não serve, se fala em mega, os caras dão risada. Hoje, a coisa é o tal do gigabyte.
Gigabyte é 1 bilhão. Bilhão. Sabe o que é bilhão? Cara, é muita coisa. Bilhão. Bilhão. Gigabyte. Bilhão. Bi. Aqui é milhão, aqui é bilhão. Também está ficando pouco. Estamos chegando na casa do terabyte, que vira trilhão. Quer dizer, a coisa está melhorando. Então, voltemos àquela nossa transparência maravilhosa. Bits, bytes, giga, mega, muito bem, isso a gente já conhece. Então, bit é o 0 e 1, byte é o conjunto de zeros e uns, mega é quando é milhão dessas coisas, giga quando é bilhão dessas coisas. Sim, e o que é o Athlon e o que é o Pentium? O Athlon e o Pentium são o que os mortais por aí chamam de processador. Processador. Então não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Processador. Tem o Athlon, tem o Pentium, tem agora um tal de Sempron, que eu recomendo. Tem um monte de coisa, sendo que esses dois são da mesma empresa e este aqui é de uma outra empresa. Então, o que eu recomendo? Veja, não sou vendedor de nada, mesmo porque eu tenho pavor dessa área de vendas, mas os que estão em vermelho, Athlon e Sempron, são da mesma empresa chamada AMD, A de amor, M de Maria, D de dado, são os que a gente recomenda. São mais baratos e mais rápidos do que esse Pentium, que é da Intel. É aquela coisa da marca. Ninguém em sã consciência toma outro refrigerante de cola, aquele refrigerante de cor escura, que não seja daquela empresa. Todo mundo prefere essa, sabe? Vou ter que falar aqui atrás, porque senão vira merchandising. A Coca-Cola e não uma outra cola qualquer. Quem em sã consciência tomava, na época, a King Cola? Ninguém tomava. As pessoas continuam tomando até hoje Coca-Cola. Muito bem. Então, marca para alguns é importantíssimo. Nesse caso, não. Eu recomendo veementemente processadores AMD. Muito bem. Então, este é o século XXI, o século XXI no mundo da informática. Em que a gente acredita? Nesta figura aí, sabe esse negócio aí? O tal do computador? Eu vejo, essa metáfora eu uso já há 25 anos. Há 25 anos eu trabalho com computação, com desenvolvimento. Eu sou programador. Então veja, sou regente de coro de orquestra, sou programador e nas horas vagas do aula também. Então eu acredito há 25 anos nessa porcaria chamada computador. Por uma ou por algumas poucas razões. Essas daqui. Tecnologias aplicadas à educação. Redes, a própria internet e um tal de ADSL. Nós vamos contar, esmiuçar quem são essas coisas, porque, atenção àquela palavra-chave, vai que cai na prova. Atenção, escreve. Quando fala vai que, geralmente cai. Vai que cai na prova. O que é, por exemplo, a DSL, o que é a internet, não sei. Leia, escreva. O livro-texto não é o mesmo, não foi o que eu escrevi. Há um outro livro, o que eu escrevi está para o Normal Superior. Mas, sabe, as coisas estão no prelo, ainda está sendo impresso. Quer dizer, as coisas não caminharam como a gente queria, mas, na verdade, houve algumas pedras no meio do caminho, mas essas pedras foram devidamente quebradas e marreteadas. Falar nisso, atenção outras telesalas, acordem, atenção telesala Tiradentes, atenção telesala Caetité, atenção outras telesalas, por favor, acordem, alô, atenção. Brincadeira, hein? O que é uma rede? Rede é o seguinte, rede, na concepção mais simples, é uma máquina ligada na outra. Isto é rede. Pronto, isto é rede. Todo mundo conversa com todo mundo. Essa conversa com essa, conversa com essa. Todo mundo conversa com todo mundo. Isso é rede. Pronto, acabou. Ah, mas na minha empresa, na minha escola tem uma rede. Então, se tem uma rede, quer dizer que as máquinas todas conversam entre si. Pronto, isso é rede. Acabou. Este é o conceito mais simples, mais puro e mais básico sobre redes. Claro que isso daqui é um contraponto com relação a uma estrutura chamada estrutura hierárquica. Antigamente, veja, antigamente ainda existe, infelizmente.
A estrutura era assim. Você tinha um diretor-geral, alguns coordenadores, daí embaixo daqui tinha não sei o que lá de supervisão, daí aqui tinha mais um monte de gente, mais um monte, e coitada da professorinha estava aqui. Era o último estágio, nem cabe na câmera, tá aqui, ó. Aqui está a professorinha. Aqui está você, professorinha. Aqui está você. De sainha e trancinha no cabelo. Maria Chiquinha. Aqui está você. Aqui está você. Aqui está a professorinha lá de Caetité, lá de Natal. Aqui está a professora Terezinha, professora de Laurinda, professora Sandra, professora Denir, professora Elisandra e todas as outras colegas nossas, lá de Rio Negro. Olha que maravilha. Aqui está a senhora, professora. Olhe o caminho para chegar até a diretora-geral. Tinha que subir por todo mundo, por todo mundo. Não chegava. Estrutura chamada estrutura hierárquica. Estrutura hierárquica. Essa estrutura hierárquica caiu por terra. Em alguns lugares tem gente que faz questão de fazer parte dessa hierarquia. Eu odeio hierarquia. Hierarquia é coisa para porco, exatamente. Hierarquia é coisa para porco. Em que a gente acredita, então, na questão da rede? Se isso daqui fosse uma estrutura em rede, até a professorinha conversaria com a diretora diretamente, sem passar por todo mundo. Haveria um canal direto, como tem aqui. Então, essa é a diferença essencial entre rede e estrutura hierárquica. 0800, que maravilha! Alô, alô! Natal! Tudo bem, professor? Sou eu novamente, João. Um prazer, professor João. Professor, o senhor está falando de algo muito interessante, como, por exemplo, a nova linguagem. Uma vez que a gente trata de tecnologia, a gente tem que se apropriar das formas filogenéticas da linguagem, que tem o seu expoente maior agora com as formas tecnológicas dentro da educação. Pois bem, professor, o fato que acontece é que muitas vezes as escolas elas adotam uma determinada metodologia pedagógica e forçam os professores a um discurso que contraria a sua prática docente. Então, a minha pergunta é o seguinte: como é que pode ser esse problema solucionado nos ambientes educacionais, uma vez que essas linguagens, professor, apesar de estarem jogadas aí na sociedade da informação, como fonte de conhecimento, né, a tecnologia também, como é que a gente pode solucionar o problema nos ambientes educacionais, uma vez que a escola ela ainda utiliza as questões de trabalho com sucata, fala apenas que existe bytes, bits, etc. e tal, e a gente percebe que a escola, tudo mudou, professor, menos a escola. A escola pública, no Brasil, ela se encontra afastada de toda essa apropriação realmente na prática, tá certo? Só existe o discurso bonito, mas a escola não mudou. Aí, como é que a gente soluciona esse problema? Uma vez que a gente também se encontra em um país que trabalhou as tecnologias, mas não se trabalhou a cultura digital. Um problema gravíssimo, né, professor? Porque como é que você trabalha a técnica, a tecnologia, e não trabalha antes com a sua população, através dos meios de educação, a cultura digital, que é essencial? Aí a gente sempre fica um passo atrás. A escola pública ela não vai ficar de fora disso. E outra coisa também, a turma aqui da Telesala de Natal, e vale como sugestão aí, eu acredito que os outros também, estão pedindo que o senhor deixe na internet todo esse material aí, que é de grande valor para o nosso, tá certo? Estará lá. O download que a gente está precisando. Professor, daqui a pouco eu volto a lhe perturbar novamente, talvez. É um prazer. Quem sabe, né? É um prazer, mas é muito bom a gente puxar de quem sabe. Quando a gente encontra alguém assim que sabe, dá vontade de vampirizar o tempo todo. E eu gosto muito de perturbar. Use-me e abuse-me. Tchau, até breve. Obrigado, professor. Use-me e abuse-me. Vejam, outras telesalas, sigam o exemplo de Natal. Acordem, liguem. Veja que maravilha. Primeiro, eu vou responder em ordem inversa. Esse material estará na internet assim que o Tiago disponibilize. Eu acho que hoje à noite, depois só me confirme meu diretor, se falar com o Tiago, se ele disponibiliza ainda hoje esse material. Veja, o professor falou, primeiro, uma palavra lindíssima que eu acho que poderia fazer parte do léxico dos professores. Filogenética, filogênese, olha que coisa bonita. Aproprie-se do saber.
Apropriem-se do saber. E não venham falar mal do Norte e Nordeste, dizendo que, mas lá as coisas são meio devagar. Não são, não. O professor tem plena razão quando diz que as escolas públicas, e até algumas privadas, inclusive, sinto dizer, estão muito aquém do processo de tecnologia. Por quê? O professor João tem plena razão. A escola é a mesma. Segunda-feira, o meu diretor disse que segunda-feira de manhã o material estava lá. Isso vale para todas as telesalas do Brasil e, quiçá, do mundo e outros sistemas solares e estelares. Então, segunda-feira de manhã. O fato da escola ser a mesma caracteriza que o professor ainda é o mesmo e essa estrutura hierárquica, imutável até então, essas pseudo-cabeças pensantes ainda são as mesmas. Daí esta coitadinha da professora que está aqui, que pode ser até o professor João de Natal, que gostaria de aplicar essa questão da tecnologia, não pode. Primeiro, porque a escola não tem recursos. Às vezes não tem mesmo. Depois, porque nós não temos a cultura da tecnologia. Olha que coisa complexa, olha que frase. Não temos a cultura da tecnologia. O que é cultura? É aquilo que é feito durante um bom tempo e permanece como legado, permanece, sabe, como se fosse uma espécie de herança para os outros que vêm. Esse é o legado, essa é a cultura. Qual é a cultura tecnológica que nós temos? Tem 40 anos, se tiver. Daí a gente se mete a mandar um foguete para a Lua. Um foguete, fez bum, bum, bum no meio do caminho. Daí aconteceu em Alcântara, 2 anos atrás, que o foguete fez bum, bum, bum sozinho. Quer dizer, em vez de nós aplicarmos o nosso conhecimento na tecnologia para a educação, não, gastamos nossos ricos dinheirinhos, nossos ricos centavos com foguete. Eu pergunto, até que ponto o foguete poderia contribuir para a educação? Muito bem, vamos colocar satélites e sensores em órbita. Elucubração. E daí? E a educação? O professor lá vai no chão gretado pelo tempo, todo quebrado, com os pés descalços, e as crianças também. Tem mal e mal um giz e um quadro já gasto pelo tempo, e jamais, sinto dizer, jamais vão ter acesso a esses nossos bits e bytes e tecnologias e Atom e Pentium. O professor pediu uma solução para isso. Professor João, eu gostaria realmente de ter uma solução. Quem dera eu tivesse uma solução para isso. O governo federal inventou umas certas modas aí e está lançando o tal de PC conectado. PC conectado vai ser um computador pessoal de preço relativamente acessível para as comunidades de baixa renda. Só que acessível para o Brasil vai custar ainda R$ 1.400, o que é uma vergonha. O que aconteceu nos Estados Unidos? A gente pode descer a lenha nos caras. Tudo bem, os caras são prepotentes, se acham os donos do mundo, mas tem uma questão. Nicolas Negroponte, o cara do Instituto de Massachusetts de Tecnologia, o MIT, que é a referência mundial interplanetária da tecnologia, e não é só no planeta, acho que em todas as galáxias, os falam em MIT, o MIT, é referência. Esse cara, sozinho, idealizou um computador que custa $100, R$230. R$230. O que vai ser feito? Os governos dos países menos favorecidos, África, Brasil não sei se está incluído, se a gente se considera menos favorecido, mas vão comprar e vão distribuir para os jovens e crianças um notebook. Claro, ele tem cara de brinquedo, porque na verdade nos lugares onde não tem energia elétrica, ele tem uma manivela de plástico que gera energia e a cada minuto de girada, dá 10 minutos de autonomia para a máquina. Mas é um laptop, é um computador, vai ser distribuído gratuitamente para as crianças e jovens, desde que o governo compre. $100. Pegando carona nessa ideia dos $100, uma empresa asiática vai fazer agora de graça 30 milhões de computadores de graça. 30 milhões. 30 milhões. Claro, não vai suprir o planeta todo. Mas é um exemplo a ser seguido. É o primeiro exemplo a ser seguido. Eu pergunto, o Brasil tem condições de fazer isso? Não, é um país essencialmente agrícola. Agora estamos acordando com a questão da tecnologia. Por isso, professor João e demais professores do Brasil e do planeta todo. O que me preocupa, na verdade, não é a solução. Eu ter uma solução mágica dentro da manga. Nós todos deveríamos nos unir numa estrutura que fosse uma rede de conhecimento. Por isso eu insisto na questão da rede. A rede não tem só a visão tecnológica. A rede, como o Orkut, conhecem o Orkut? É uma comunidade, é uma rede de amigos. É uma rede.
Um conhece o outro, que conhece o outro, que conhece o outro, que conhece o outro, e essas pessoas têm interesses comuns. Essa deveria ser a nossa máxima. O interesse comum, a educação, já que afinal somos professores. Por vocação? Por vontade? Não sei. Vocação. Sabe o que é vocação? Do latim vocare, chamado. Vocare. Oh, sem graça. Vocare é o chamado. Vocação é você ter ouvido por aí, andando. Vá ser professor. E você virou professor. Então, temos que fazer uma rede de conhecimento, uma rede de troca de informações, uma rede, aliás, não só de informações, agora nós descobrimos uma rede de sabedoria e trocar essas sabedorias de forma que elas cheguem até os níveis, os patamares mais altos dos poderes decisórios do planeta, para que essas pessoas decidam em prol da educação e não só em prol de cassação de mandato de um, pizza nos outros e não sei o que lá de outrem, sabe? Foco é educação. Talvez, opinião própria de novo, em alguns lugares a educação seja segundo ou terceiro plano, porque daí você consegue manipular os fantoches do país, porque eles não sabem de nada. Então você coloca fios nos pés, nos braços de todo mundo e vai manipulando e todo mundo acha isso lindo porque falta-lhes a informação e, consequentemente, o conhecimento e, obviamente, a sabedoria. 0800, que maravilha! Sorocaba, alô, alô! Boa tarde, professor. Boa tarde, querido. Aqui é o professor tutor da Telesala de Sorocaba, Fernando. Tudo bem, professor? Muito bem. Que bom. Bom, com relação a todo esse processo digital que o senhor está passando, essa grande informação a nós temos um problema aqui no estado de São Paulo que está ligado à inclusão digital, onde muitas escolas ainda permanecem com as salas de informática fechadas, por falta de recursos, não só pedagógicos, mas também recursos financeiros, como cartuchos, né, papel para impressoras, e além do mais, está se faltando uma capacitação maior para com os educadores. Pois essa inclusão digital não é apenas colocar a máquina na escola, e sim trazer essa cultura para que nós possamos trabalhar em acesso a formar cidadãos críticos à nossa sociedade. Muito obrigado, foi um prazer interagir com o senhor. Eu agradeço, professor. Veja, olha que complexidade, formar cidadãos críticos. Daí eu pergunto, como é que nós formaremos cidadãos críticos sem a pesquisa? A pesquisa é a base desse conhecimento e dessa sabedoria. Onde está a pesquisa? Só nos livros? Depende. Livros de 30 anos atrás trazem uma realidade momentânea, dali para trás. Só que essa realidade, não há realidade absoluta. Não há verdade absoluta. O que a realidade é, hoje, o que se diz, um termo latino lindíssimo, mutatis mutandis. Mude isso que for mudado. Vai sendo mudado. Isso vai sendo mudado. Vai sendo melhorado? Não sei, vai sendo mudado. Daí veja, o professor também concorda com a ideia de que falta capacitação. Não tem cartucho, não tem papel, mas supondo que tivéssemos isso tudo, será que os professores desse século XXI conseguem trabalhar com essas tecnologias novas? Por isso que lá na Facinter nós estamos implementando em caráter experimental, por enquanto, um projeto que eu denominei Captei. Eu sou um engraçadinho, como todo bom programador, eu adoro dar nome para as coisas. Então os meus sistemas todos têm nome, os projetos todos têm nome e assim por diante. Então eu fiz um projeto chamado Captei, que significa capacitação de professores para tecnologias educacionais e de informação. Captei. Então a gente quer fazer este curso primeiro a nível local, com os professores da região de Curitiba, primeiro, como laboratório. Se isso funcionar, se a gente notar que isso realmente funcionou para que eles se sintam menos melindrados com relação à máquina, daí sim, professor de Sorocaba, professor de Natal e outros tantos, preparem-se, porque a gente vai querer lançar isso também como extensão
Eu não sei se como forma de curso, como forma de simplesmente encontros aqui na antena, não sei. A metodologia ainda não foi pensada, mas para os de Curitiba será obviamente presencial. Então a gente quer capacitá-los, por isso a K de capacitação, a se tornarem amigos da máquina. Amigos da máquina. Fazer uma sociedade de amigos do computador, a famosa SACO, Sociedade de Amigos do Computador. Bonito, né? É coisa de piar, eu falei. Imagine, você está na onde? Estou lá na SACO. Sociedade de Amigos do Computador. Pega um pouco mal, Mas a ideia é essa, capacitar os professores. Tem gente que tem medo de pegar na máquina, vou estragar. Não vai. Se estragar, chama o pessoal do DTI, eles vão lá e arrumam. Sabe, a função é essa. Estragou, arruma. Mas que a ideia é justamente, o caminho é esse, não só de papel, não só de recurso, de tinta de impressão vive o ser humano. O que falta é a figura humana. A figura humana é essencial nesse processo da inclusão. Você tem que incluir não só o aluno, incluir sobretudo o professor também. Falamos aqui da rede. Lembra da rede? Então, falamos várias vezes da rede. O que é a tal da internet? Que é o nosso segundo subtítulo daquele slide. O que é a internet? É simplesmente um monte de rede. É um monte de rede. É uma rede feita por várias redes. O que é a internet? É uma rede feita de várias redes. É uma redona. Uma redona. Então, cuidado, quando as pessoas disserem, esse computador vem com internet, mentira, não dá para vir com internet. Internet não é um ser físico que você possa pegar na internet. Ele pode vir com placa, com monitor, com teclado, com mouse. Agora, vir com internet não dá. Você pode vir com acesso à internet, que é uma coisa bem distinta. Acesso à internet, acesso a uma grande rede. Isso é internet. Finalmente, uma outra palavra bonita lá que se fala muito hoje é o tal do ADSL. Sim, fala o que é o ADSL, porque eu tenho aqui o subscript e o download e o subscribe, um monte de termos, e o cara fica pensando o que cargas d'água é ADSL. Bom, não vamos entrar no mérito da sigla. O que interessa é que a ADSL é o sinônimo aqui no Brasil de banda larga. O que é banda larga? Em vez de você ter acesso a uma linha de escada, você lembra daquele modem? Aquele é o modem. Horrível, aquele barulho insuportável. E era lento. Quando você pegava uma página, até ela abrir, a empresa tinha falido já. De tão lento que era. Hoje tem o tal do ADSL, é a banda larga. As coisas são mais rápidas, a velocidade de informação, como essa informação na internet é muito mutável, você tem que ter uma conexão compatível. Então, a gente sugere que a sua escola adquira uma solução de interligação da sua escola para a internet, para esta rede, via DSL. Claro, isso só funciona nos casos que tem din-din. Diga, meu diretor. Natal, Rio Grande do Norte. Alô, alô. Olá, professor. Diga, meu querido. Estou aqui novamente. É um prazer incomensurável. Professor, é o seguinte, o senhor começou a esmiuçar algo muito interessante sobre a cultura digital. O senhor começa então a falar assim, da sociedade mediatizada em que a gente vive e está expondo isso aí muito bem. Eu gostaria de saber o seguinte, o surgimento desses novos meios, tá certo? Eles substituem a cultura estabelecida até hoje? Outra coisa, a gente tem um perfil de um profissional docente hoje que muda, porque o papel do professor, ele modifica-se com as exigências da sociedade da informação, consequentemente da sociedade pós-moderna. Aí eu me lembro, professor, das palavras de Maquiavel em O Príncipe, quando ele diz, nasce daí o debate. Não sei se é melhor ser temido, amado ou inverso. Bom seria que fôssemos os três, mas como não posso, prefiro ser temido. Então, cabe ao professor temer essa linguagem? O que é que o senhor me diz? Ele tem que ter medo disso? E os meios substituem realmente? Qual o seu ponto de vista, professor? Eu gostaria agora de compartilhar com o senhor. Prazer. Veja que maravilha. E vou tentar responder as duas numa só. Primeiro, se o professor perder este medo, de novo nós caímos no problema da logisomecanofobia. A professora Sandra, que é a nossa tutora, está lá em cima, ela é psicóloga, depois a gente pode colocá-la aqui para falar sobre a logisomecanofobia ou talvez a sua cura. Então, mas se o professor perder este medo,
ele verá que isso daqui é só um meio. É só um meio. Jamais vai substituir a figura. Por quê? Porque ele é só um meio, é só a ferramenta. Foi aquela analogia que eu fiz com a batuta. Qual é a função do regente na frente da orquestra? Marcar o tempo. Mas se você vai marcar o tempo, você coloca o metrônomo fazendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mas o tic-tac é muito mecânico demais. Tic-tac, tic-tac. Qual é a função do regente? Fazer com que o tic-tac, às vezes, seja tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Então, a ideia continua sendo instrumento. É só o meio. Computador é só o meio. Quem vai fazer tic-tac é o computador. Mas quem vai dar ênfase no tic ou no tac? Quem vai pintar o tic colorido ou pintar o tac é o professor. Aqui é só o meio. Então a gente pede. Eu vou me ajoelhar aqui, fazer uma oração, pedir, professor, perca o medo da máquina, por favor. Ela não irá substituí-lo jamais em tempo algum. Assim como a televisão não substituiu o rádio, assim como o videocassete não substituiu a televisão, assim como o DVD não substituiu o videocassete, assim o computador não substituirá o professor. São só ferramentas diferentes. Ferramentas diferentes. Então, professor, perca medo da máquina. E, ao mesmo tempo, não se sinta melindrado, não se sinta substituído. Nós vamos fazer daqui a pouco um gracejo com relação a isso. Então, veja, em que a gente acredita também. Olha que coisa bonitinha. Tecnologias aplicadas dentro da área da educação. Autoria digital. Olha que palavra bonita. Palavra bonita. Você passa de usuário, que é a criatura, você passa de criatura a criador. O que é ser autor? Autor é alguém que faz alguma coisa. Então, há programas por aí no mercado, um deles chama-se Autoware. Para quem quiser, depois entre em contato via e-mail, depois aparece aqui no inserto e-mail, ou se não, ligue para cá, 0800, a gente se encarrega de mandar. Não posso mandar o programa porque é um programa caro, mas tem uma licença de 60 dias que você pode baixar da internet. Então, esse programa, olha lá, sem interação. Ou ligue, ou e-mail, enfim. Ou mande sinal de fumaça, ou tambor, não interessa, manda o que você conseguir mandar. Esse programa Autoware permite que você crie uma aula interativa e o melhor de tudo, não linear. O aluno escolhe o caminho pelo qual que ele quer trilhar, não aquele caminho que você faz na sala de aula. Então, essa é a autoria digital, utilizando multimídias. O que são multimídias? Finalmente, uma das mídias utilizadas é esta imundícia aqui, esta porcaria chamada disquete. Eu tenho pavor disso daqui. Daqui a pouco eu vou mostrar o que eu vou fazer com o disquete. Ó, jogar pronto. Foi embora. O disquete foi embora. Ei-lo lá no limbo. Lá, tá lá no limbo. O disquete tá lá no limbo. Tá lá, morto. O disquete está no limbo. Por quê? Primeiro porque cabe muito pouco dentro de um disquete. Lembra do megabyte? Pois é, dentro de um disquete cabe 1,4 megabytes. Quer dizer, como mídia, não dá nem para pensar. Colocar uma ou duas musiquinhas no máximo. E olhe lá. Isso aqui é o disquete. Disquete. No CD, só para ter uma comparação, cabem 670 megabytes. 670 megabytes, ou seja, quase 500 CDs, quase 500 disquetes. Em compensação, numa grande mídia nova, chamada DVD, cabem 4,7 gigabytes. 4,7 bilhões de bytes num DVD. E agora existe um tal de um DVD DL, que é o tal de dupla camada, onde cabem 9 gigabytes. Então, nós estamos no limite. Quer dizer, não sei se isso tem um limite, na verdade, que ninguém nos ouça. Acho que não tem limite, não mais. As coisas estão melhorando, estão criando, você tropeça em equipamentos cada vez mais baratos, com mais capacidade. Eu vou mostrar outros artefatos tecnológicos que nós temos aqui. Mas essa autoria digital, você fazer aulas interativas, onde você tenha áudio, vídeo, acesso à internet, tudo na mesma tela, isso é multimídia, isso é autoria. Então se passa de criatura, que é o cara que utiliza, a criador.
Claro, não é o criador, o Barba, nem o pai do Barba. Criador no sentido simples e humano, terráqueo. Você está fazendo alguma coisa para alguém usar. Como a Microsoft fez o Word, que você usa, adora aquele processador de texto, eles também fizeram o PowerPoint. Então, você é só o usuário. Quem é o criador é a Microsoft. Então, essa é a ideia. Você é só o usuário, você é só a criatura. Então, aprenda a utilizar um programa de autoria digital e seja você também um criador. Temos 3 palavras bonitas que têm a ver com educação à distância. Aliás, essas 3 são indissociáveis da educação à distância. Uma delas é o CMS. CMS é um sistema gerenciador de conteúdo. É o que acontece hoje no Único. E acontecia no Fácil Web, e acontecia para as turmas anteriores no Posinova e no WebSap. São sistemas que gerenciam conteúdo. Querem baixar a aula do professor Paulo Máximo, entra com login e senha, baixam a aula do Paulo Máximo. Então ele gerencia conteúdo. O nosso próximo passo é transformar essas ferramentas todas em um LMS, que é o terceiro tópico lá. LMS, o L é de Learning. Learning quer dizer aprendizagem. Então ele vai ser um sistema de aprendizagem. Ou seja, agora vamos chegar no que se chama os píncaros da glória, o Olimpo da educação eletrônica, da educação digital, que é um professor autor, utilizou um sistema qualquer de autoria, criou um conteúdo, esse conteúdo é colocado em um LMS, o aluno entra, supondo que tenha 10 aulas, o professor criou uma sequência de 10 aulas. Ele só passa para a segunda se ele acertar, por exemplo, 80% da primeira aula. Então, isso é gerenciado pelo LMS, um sistema de gerenciamento de aprendizagem. Isso é o nosso próximo passo para o Grupo Uninter. Então veja o nível de complexidade. Isso é educação à distância, isso é tecnologia aplicada EAD. Mas, sobretudo, se aquela última palavra desse slide estiver funcionando. Ou seja, o aluno tem que estar online. Online. Eu vou utilizar esse recurso maravilhoso, eu vou pintar aqui o online. Online. Só funciona se tiver online. Se não tiver online, não vai. Não vai. Então, o que é estar online? Estar ligado, estar conectado. Eu pergunto, sem inclusão digital, há como estar online? Não há. Então, caímos na pergunta do professor João, caímos na pergunta do professor Fernando. Veja, olha o problema. A inclusão digital tem que ser levada a sério o quanto antes. Mas inclusão dos alunos e dos professores através daquele CapTEI ou qualquer outro programa parecido lá no seu estado. Procure o seu município, procure o seu estado, procure o seu governo, procure o seu chefe de nação, o seu rei. Eu não sei o que acontece no seu país, qual é o regime que reina lá, se é rei, se é primeiro-ministro, se é, sabe, de repente dos países que a gente está aí atingindo, há uma certa diferença de monarquia, não sei, dependendo. Vá lá e fale com essas pessoas, unamo-nos numa rede de conhecimento e sabedoria e vamos lutar pela inclusão digital de alunos e, sobretudo, de professores. Ainda sobre os séculos XXI. Olha que coisa legal. Tecnologias aplicadas. Eu vou até sentar um pouco, a gente fica mais velho, fica cansado. Veja. Lá está escrito computação portátil. Ah, é notebook? Não só. Não só notebook. Vou mostrar-lhes uma coisa que os senhores talvez já conheçam. Na minha mão está um Palm. Conhece o Palm? Computador de mão. Vamos ligá-lo. Pronto. Ó, tem uma série de ícones, uma série de coisinhas. Olha que gracioso. Pronto, tirei o reflexo. É um computador de mão. Ah, mas é uma agenda eletrônica. Não, criatura! Se for uma agenda, teu nome eu não vou escrever. Agenda, eu te dou agenda eletrônica no teu nariz. Computador de mão. Computador de mão. Por quê? Você tem acesso aos documentos feitos pelo Word, as planilhas feitas pelo Excel e outras coisas tantas. Porque é computação portátil. Claro, esse é um dos modelos mais simples, não tem MP3, aquelas frescuradas todas, não tem o que eles chamam, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre sem fio e aquelas coisas todas. Então, mas é um computador de mão, entendeu? Portátil, de mão. É que nem esta porcaria aqui dessa ferramenta, que é o tal do celular. Então, se una esses dois aqui numa ferramenta só,
A Trell, que é uma empresa que está chegando no Brasil, está lançando uma máquina só. Claro que não é um negócio desse tamanho aqui, mas é um palmezão que tem telefone celular e tudo. Você tem um computador de mão junto com o telefone celular, permitindo que você ande por aí. Por quê? Porque vai lá com relação ao nosso terceiro item dessa mesma transparência. Eu tive que pular nós vamos falar do segundo daqui a pouco. Que é o tal do wireless. Dá uma olhada lá, por favor. Dá uma sacada, como dizem aí os jovens, velho. Wireless. O que é o wireless? Sem fio. Veja que o cara da foto está utilizando um palm também. O que é o wireless? Sem fio. Você anda com um computador portátil desses e vê o seu e-mail de qualquer lugar do planeta. Claro, desde que você tenha uma conexão nessa sua máquina também sem fio. Então, hoje é um padrão você ter um notebook sem fio. Você anda por aí, desfila como desfilava antes com o celular. Agora você desfila com um palm sem fio. Ainda nesse mesmo slide, tem uma coisa chamada computação vestível. O termo é uma coisa engraçada, mas eu tive que trazer uma revista, porque isso aqui é engraçado de ver. Ó. A NASA desenvolveu uma coisa chamada Data Glove. Data Glove é uma luva. Ó, aí está a interface, aí está a luva. Olha que graciosa essa luva. O que essa luva faz? Você calça essa luva, ou veste, né, dependendo. Se for só luva, você calça. Se for uma roupa completa, você veste. E essa luva tem uma interface, pode ver que tem um monte de botãozinho, um monte de pontinho e tem um sensor. O que acontece? Você está num programa, supondo, ensinando geometria. Daí você, com essa luva, quando você pega no objeto, manipula, ele gira junto na tela. Mas o melhor de tudo, eu estava contando aqui para os meninos, não acreditaram. Antes, você só manipulava o objeto à distância. Você mexia os dedos, a mão também fechava, você mexia o objeto, ele mexia junto. Agora, chegamos num ponto, se você não está pegando em nada, você não sente nada. Mas se você pegar nesse cubo, você consegue sentir o canto e a textura. Você pega no cubo, ou se não, se for ensinar biologia, química, você pega as moléculas com a mão. Claro, você está pegando no ar, as pessoas vão achar que você é tudo louco, mas pega as coisas na mão, vai juntando, e lá na máquina as coisas estão sendo juntadas e coladas, você cria novas moléculas. Isso é computação vestível. Essa é a tendência para os próximos séculos aí. Então, a pergunta, que na verdade não é uma pergunta, olha o paralelo que eu fiz aqui. Nós tínhamos um professor que dava aula assim, fiz questão de colocar em preto e branco, e agora nossa geração está nesse nível aí, ó. Um bebê acessando a internet. Está acessando, não sei, mas está maravilhado com essa televisão ligada na máquina de escrever, que é a tal do computador. Daí eu pergunto, agora vem a resposta para o professor de Natal, que perguntou se a gente pode ter medo da tecnologia. Professores e professoras não riam, mas eu acho que na cabeça de vocês, será que é isso que vocês acham que é o professor do futuro? Esse é o professor do futuro? Olá! Olá, classe, eu sou o professor Paulo, estou aqui para dar matemática. Criatura, você andou vendo demais Perdidos no Espaço. Professor nenhum do planeta será substituído por um robô. Jamais em tempo algum. Jamais em tempo algum. Então não tenha medo de ser substituído por um robô, porque não acontecerá. Senão, a família do futuro vai ser assim também, ó. Você consegue se imaginar com seus netos todos feitos de metal? Saindo raio laser pelos olhos? Eu imagino que não, né? Esta é a sala de aula. E-learning é a solução. Educação à distância. Educação à distância. Faltam 5 minutos. Olha em que a gente acredita. Ambientes virtuais de aprendizagem. O professor não precisa estar do lado do aluno para ele aprender. Ele aprende à distância. Vídeo e teleconferência é o que estamos fazendo aqui hoje. E o 0800 que vocês acabaram de usar. O que é o e-learning? Tudo isso daqui, ó, esse material vai estar todo no ar. Estou passando rápido, nós temos 5 minutos, nós temos que correr. E-mail, chat, fórum, é muito rápido, é muito rápido. Realidade virtual, tutor inteligente, interface áptica, ambientes de 3 dimensões, tudo isso, o material vai ficar na internet para os professores discutirem. Essa interligação toda entre esses sistemas todos é o que nos interessa. Olha o que me preocupa. Esta é a palavra final para hoje. Aprender a ensinar é uma arte, mas aprender a aprender é uma necessidade. Como eu falei no começo, esse programa, embora não seja aniversário de morte, mas foi dedicado e é dedicado a esta figura fantástica aqui chamada Chacrinha, no qual eu me inspiro para fazer essas aulas. Alô, Terezinha Demito Rodrigues, alô!
Então, finalmente, nós vamos mostrar a estrutura por trás do CEBED. Eu sempre digo, por favor, me acompanhe. E enquanto isso, por favor, podemos colocar aquela nossa música bonita. Olha o que temos aqui. Temos aqui o switcher, famoso master. Este rapaz aqui, o Reginaldo, dá um tchau lá, Reginaldo. Esse rapaz aqui é o cara que coloca os caracteres. Quando vocês ligam, ele coloca os nomes das pessoas no ar. Este rapaz aqui é o de dar um tchau aí, Adilson. Esse rapaz é o diretor de TV. Ele que fica falando aqui na minha orelha. Eu estou com um ponto. Tem como fechar no ponto aqui, Ângelo? Não querendo abusar? Tá aí, ó. Esse é o ponto. Ele fica falando aqui, ó. Mostra onde é que você fala comigo, por favor. Olha que maravilha. Ali, ele liga o microfoninho e fala comigo. Olha que maravilha. Esta é a mesa de corte. Você não poderia cortar para a câmera do estúdio para mostrar que a gente não está brincando? Põe a câmera do estúdio, por favor, que está fechada, sabe Deus no quê. Olha, no estúdio, por favor. Olha, a câmera do estúdio está sozinha. O diretor de TV está cortando. Tem como voltar para cá, se o diretor não quer abusar? Tá aí, ó. Estamos aqui. E finalmente, mas não menos importante, está o nosso operador de áudio. Olha que maravilha. Ele colocou esta música. Essa música de fundo. Mercedes Sosa, Graças à la Vida. Tem como dar mais um grau na música? Olha que maravilha. Então temos aqui uma estrutura grande, enorme, maravilhosa. Aqui está o nosso equipamento que transmite o sinal para o satélite. Por questões óbvias, eu não posso mostrar o satélite, que está a 32 mil quilômetros de altura. Haja lente e haja zoom para mostrar isso. Mas o que importa, na verdade, não é só isso, não é o satélite, não é a lente. Queremos mostrar, vamos voltar para o estúdio, temos que mostrar a equipe por trás das câmeras. Não vou encerrar nada. Por favor, vamos voltar. Vamos passar na frente, pode? Está na outra? Vou passar na frente. Aqui é assim mesmo. Isso é fazer televisão. Isso é fazer televisão ao vivo. Estamos correndo. Estou voltando para o estúdio. Eis-me aqui no estúdio. Temos que mostrar as pessoas por trás das câmeras. Essa câmera na qual eu estou aparecendo, atrás dela está o Edneu. Tem que mostrar o Edneu? Olha, dá tchau, Edneu. Esse é o Edneu. Agora vamos fazer o contrário. Olha a trabalheira. Eu vou para a outra câmera. Olha o trabalho. Aqui eu estou na outra câmera. E aqui atrás dessa câmera está o meu amigo Ângelo. Vou voltar para o estúdio de novo. Eis-me aqui. Pronto. Isso é tecnologia aplicada EAD. Isso é fazer televisão. Isso é fazer com que a tecnologia chegue até vocês. Através dos bits e bytes, dos gigahertz, dos átomos, pentiums e outras coisas. Esta imagem e este som que vocês veem e ouvem sobem até o satélite, descem do satélite à sua telesala e vocês me veem e me ouvem. E ao som de Mercedes Sosa, também digo, dê graças à vida e agradeça por tudo, principalmente por ser professor. Muito obrigado por enquanto, um grande abraço, fique com Deus e precisando, gritem, liguem e lutem pela inclusão digital. Um grande abraço!